Agora está ok. Posso falar? Estão me ouvindo, né? Então, bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós, na segunda-feira, na casa de Daniel Cristóvão, estudamos o Evangelho. Nós temos uma página que foi extraída do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, que o Espírito Baltazar trouxe através do nosso querido altivo Caríssimo Panfiro. Tem como título Cada Erro, uma Lição. Vamos então iniciar essa página, para depois falarmos sobre o Evangelho. Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus. Quantas vezes nos colocamos diante do Senhor da vida e dizemos a Ele que pretendemos mudar nossos hábitos, nossas palavras, nossos sentimentos, enfim. E quantas vezes temos falhado no cumprimento da promessa? A lei de Deus estabelece para nós que, à medida que nos afastamos do cumprimento da mesma, que nos desviamos das vibrações equilibradas da lei, sentimos os reflexos desse afastamento. Quando nos afastamos do bem, resvalamos para as faixas do desequilíbrio, da desarmonia, que nos levam ao mal. Quando nos afastamos do equilíbrio, voltamos as nossas mentes e sentimentos para a desarmonia psíquica, para o sofrimento. Assim, à medida que nos afastamos das direções elevadas, resvalamos para o lado contrário, para o mal. Aos olhos de muitos, isso parecerá um contrassenso, mas é a realidade do homem, em sua trajetória infinita, na busca do equilíbrio e da evolução. Há quem pense que tal atitude não pode vir de Deus, uma vez que provoca dor e sofrimento. Mas se pensarmos corretamente nas atitudes que tomamos e nos resultados imediatos de tais atitudes, veremos que Deus nos corrige pelo próprio erro que cometemos. É o próprio erro que nos faz reconhecer que erramos. Assim, resvalando para as faixas do fanatismo, o homem encontrará a dor dos fanáticos. Ou seja, sentirá exatamente o que os fanáticos produzem em si mesmos. Aqueles que se identificam com gestos dominadores encontrarão criaturas que também reagem com sentimentos de força, de domínio. O psiquismo desencontrado, afastado do equilíbrio, encontrará somente perturbações e obsessões em derredor. Disse-nos Jesus que deveríamos seguir o caminho que leva ao Pai, mostrando com isso, por isso mesmo, que todos nós temos um roteiro a ser seguido e que esse roteiro equilibrado nos mantém nas faixas do equilíbrio. Se dele nos desviarmos, encontraremos o mal. E este trará, por sua vez, o remédio que há de nos fazer retornar à faixa da harmonia, que levarão à paz e, consequentemente, a Deus. Aprendamos, portanto, a ver no que sofremos o resultado de que plantamos e busquemos considerar a vida de forma equilibrada. Trabalhemos sempre pelo equilíbrio e pela paz. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos proteja hoje e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Paz. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Neste momento que estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, nosso amado Jesus, mais uma vez pedimos a Tua atenção junto a nós, para que possamos, Senhor, iniciar mais esse dia de estudos na casa, no lar de Daniel Cristóvão, para que cada vez mais possamos seguir harmonizados em Tua direção, Senhor,
em teu caminhar. Por isso é com muita gratidão que aqui estamos nessa segunda-feira, juntamente com todos esses irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e com a companhia do nosso Evaldo Raia, que irá fazer hoje o estudo, irá falar às nossas mentes e aos nossos corações. Que possamos vibrar, Senhor, de maneira positiva, para que ao sairmos daqui, encontremos melhores facilidades para o nosso caminhar até os Ti, Jesus. Por isso, mais uma vez, agradecemos a Daniel Cristóvão essa oportunidade. Agradecemos a nossos guias espirituais. Enfim, Senhor, agradecemos a esta casa querida que nos acolhe e nos protege. Por isso, muito agradecemos e te pedimos, Jesus, que por nossa parte possamos então iniciar mais esse dia de estudo sobre o Evangelho. Teu Evangelho, Jesus. Na casa de Daniel Cristóvão. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu havia falado de início, nós estudamos às segundas-feiras o Evangelho. E o nosso irmão Evaldo vai dar continuidade ao capítulo 5º, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Ele estará falando a nós hoje, no item 22, que tem como título: Se fosse um homem de bem, teria morrido. E vamos ver o que o Fenelon, que é o que trouxe essa mensagem para Kardec, diz sobre esse título: Se fosse um homem bom, teria morrido. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade. Porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa daqui a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa do seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenha dúvidas de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não tenha começado. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la, e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que dirias a um prisioneiro que tivesse cumprido toda sua sentença e que mantivesse na prisão, enquanto que daria liberdade àquele que não tem direito dela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos laços corporais, e que, enquanto estiverdes na terra, estarei no cativeiro. Então, vamos parar por aqui para dar mais tempo para o Evaldo continuar. Que Jesus te abençoe. Tchau. Amém. Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva. E eu falava com a Nete antes de começar, que quando a gente chega na casa de Daniel Cristóvão, a gente sente o olhar amoroso desse benfeitor que não escolhe, não separa, não coloca condições. Ele aprendeu já como mestre aquela frase que muito toca o nosso coração, como Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o nosso benfeitor Daniel Cristóvão, ele tem essa tônica, né, de amparar a todos nós que aqui chegamos com as nossas mazelas, com os nossos sofrimentos, nossas dores, mas também nós não viemos aqui só nessas condições, né, do sofrimento, mas também viemos na condição do colaborador, daquele que tem um compromisso de servir ao próximo, como o Divino Mestre nos propõe. E na casa de Daniel Cristóvão, uma coisa
que assim, a gente sente com muita intensidade é a não separação. Porque, afinal de contas, quem é que pode falar que quem são os atendidos, quem são os atendentes? Se nós olharmos pelo olhar sempre amoroso de Jesus, ele fala que ele veio para os doentes. Então, todos nós temos as nossas necessidades e as nossas possibilidades de ajudar. Uma frase, sabe, Anete, que eu tenho muita dificuldade de entender quando alguém fala assim, como eternos pedintes na prece, né? Jesus não nos quer como eternos pedintes, né? Ele quer que nós também encontremos nas nossas poucas possibilidades a tarefa do auxílio. E nessa busca de auxiliar um ao outro, de acordo com as nossas necessidades, é que as casas espíritas nos oferecem, como diz Jesus, uma seara grande para a gente tarefar, para a gente agir, né? Tem a música do Carlinhos Conceição, que é muito conhecido no movimento espírita, que ele fala que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Jesus espera de cada um de nós colocar a mão na massa, né? Temos como exemplo disso o nosso altivo Panfiro, que mesmo doente, já não prestes a encerrar a tarefa no corpo físico, estava ali, que nem a gente fala, rente que nem pão quente, né? Não largava a tarefa. O que ele está nos falando nessa oportunidade? Que cada um de nós temos o que doar, temos o que dar. Não é só chegar nas nossas casas com o objetivo de receber, de estar sempre com a mão estendida. Não, uma mão fica estendida e a outra fica na atividade do bem. E é nesse intuito que o tema de hoje, né, que a Anete leu um pequeno trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando trata de se fosse um homem de bem, teria morrido. E eu sempre que eu leio esse texto, eu fico refletindo. Alguém desencarna próximo de mim e tinha, ao meu olhar, no meu entendimento, uma vida correta, uma vida dedicada às ações da prática do bem. Não quer dizer que seja um homem de bem. Porque quando a gente... Deixa eu pegar minha cola aqui. Quando a gente vai lá no capítulo 17 do Evangelho, quando fala sobre o homem de bem, é colocado assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não são atitudes exteriores que nos caracterizam como homens de bem. São o conjunto das nossas ações. Eu costumo dizer o seguinte: o melhor lugar para você ser homem de bem é dentro da casa espírita. Aqui todo mundo vai dar um sorrisinho no rosto, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu vou passar, tropeço no pé do Eduardo, e Eduardo fala assim: desculpa, Evaldo, botei o pé na sua frente. É o amor, né? Quando sai daqui, vai para o ponto do ônibus, faz sinal, o ônibus passa direto, aí já começa a sair da casca do homem de bem e voltamos à nossa naturalidade, que é a questão da impaciência, da agressividade, mesmo que seja mental. Porque nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, estamos numa experiência no corpo físico. Então, a comunicação com o plano espiritual é através do pensamento. Eu posso estar sorrindo para a Anete e falar assim: nem queria estar aqui hoje. Segunda-feira, isso é hora de chamar alguém aposentado para fazer estudo, mas eu estou sorrindo. Então, externamente, eu estou aparentando ser uma pessoa do bem, mas o meu íntimo ainda não se coaduna nisso. Por isso que Kardec coloca que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a caridade e segue a lei de Deus na sua maior pureza. Então, essa colocação, se fosse um homem de bem teria morrido, ela se adequa a um olhar ainda superficial. Agora, imagina, Nete, morre o vizinho da direita. Aí você fala assim: tão bom ele, desencarnou cedo, e o vizinho do lado esquerdo, que é seu filho, que não é muito boa gente, aí você fala assim, você ia falar: antes fosse meu filho que morresse? Não, a gente puxa a brasa para a nossa sardinha por uma casa, né? É o da outra casa, que do lado esquerdo é meu filho, do lado direito é o vizinho que desencarnou. Então, essa visão, é por isso que o Fénelon fala que a gente cumpre uma ação indevida e, ao mesmo tempo, não deixamos de falar algo que tenha um fundamento de verdade. Ou seja, o que Fénelon nos fala? Que aquele que se dedica ao trabalho no bem, ele tem um
prazo menor de estação no plano terrestre, mas não é regra geral. Não é regra geral. Até onde nós sabemos, pelas obras, Altivo Panfiro, homem de bem. Daniel Cristóvão, homem de bem. Chico Xavier, homem de bem, 92 anos que desencarnou. Divaldo Pereira Franco, homem de bem, está com 95 na matéria. Não é? Então, não é o prazo de duração da existência física que caracteriza a condição desse espírito em relação à prática da caridade. Não é isso. Não é isso que a doutrina nos apresenta. Muitas das vezes, nós precisamos de um período curto na existência física para harmonizar o nosso perispírito. Ou seja, esse corpo perispiritual que une o espírito ao corpo físico, ele também sofre algumas mutações em função das nossas atitudes indevidas em existências anteriores. Como diz nosso benfeitor do Bezerra de Menezes, o corpo físico funciona na condição de mata-borrão. Ou seja, mata-borrão não é do nosso tempo não, Anete. Era quando se escrevia com caneta tinteiro e que você repousava muito tempo a pena no papel, a tinta escorria. Então, para não estragar o trabalho, você pegava um material que era convexo, né? E você passava ali retirando o excesso da tinta. A Anete não conhece essas coisas. Ela já viu pesquisando na internet, não foi? Isso. E o perispírito tem essa função, porque a minha ação como espírito imortal, eu causo uma impressionabilidade ao meu perispírito, que vai se refletir no corpo material. Por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que aparentemente saudáveis, mas com alguma dificuldade de cognição, alguma dificuldade de entendimento das coisas mais comezinhas. Não é isso que a casa aqui apresenta muitas das vezes nos nossos irmãos que são acolhidos? A dificuldade de discernir sobre muitos aspectos, como nós também temos muitas dificuldades de discernir no tocante ao Evangelho de Jesus. Não do entendimento. Esse daí, até certo ponto, a gente consegue, mas da prática, da exemplificação. Então, quando às vezes é necessário um período mais curto na existência física para essa estabilidade, não quer dizer, por ter desencarnado o novo, que é um espírito bem, e aquele que chegou aos 90 anos, espero que seja o meu caso, 95 é a minha meta, tem o Divaldo Franco, 95, eu sou Evaldo Fraco, posso chegar a 94 pelo menos, né? Tem essa esperança. Mas por quê? Porque quanto mais tempo um espírito que está em dificuldade de equilíbrio permanece no corpo físico, maior possibilidade de ação no bem lhe é proporcionada. Então, quando a gente fala que quando desencarna alguém novo, colocamos na condição de que se fosse um homem mau, ele ficaria aí muito tempo na matéria. Como era bom, desencarnou cedo. Então, não é uma verdade isso em relação àquilo que a doutrina espírita nos propõe. O que a doutrina nos propõe é um entendimento de que as oportunidades que Deus nos favorece devem ser aproveitadas no máximo. No máximo. Por quê? Porque sabedores que somos que a morte não existe na forma de finitude, como se acreditava até algum tempo atrás, e alguns irmãos ainda pensam assim, a morte não existe, as oportunidades são permanentemente dadas ao espírito faltoso. Porque quando nós reencarnamos, temos realmente uma trajetória, um planejamento. E como fala para nós Alexandre, no livro Missionários da Luz, através da mediunidade de Chico Xavier, ditada por André Luiz, existe um planejamento espiritual e não um destino espiritual. A doutrina nos esclarece que não existe fatalidade. Pau que nasce torto, morre torto. Não. O Evangelho de Jesus nos apresenta a prensa da dor, para que o pau torto comece a se endireitar. Porque nós somos fadados, aí sim, temos a única determinação que existe para o espírito é a felicidade. E diz os benfeitores lá na 851, no Livro dos Espíritos, que o homem só é feliz quando pratica a lei de Deus na sua integralidade.
Então, não existe a questão do destino, como muitas das vezes imaginamos. Ah, fulano estava muito bem, foi atravessar a rua, veio um carro desgovernado, foi um destino dele, era morrer assim. Não, não existe essa possibilidade dessa fatalidade. Não existe. Os espíritos são categóricos em dizer. Mas também existe aquela circunstância que muitas das vezes nós buscamos. Se nós enveredarmos pelo campo do vício, seja ele em que nível for, nós estaremos diminuindo a chance do nosso corpo físico nos dar condições de continuar a existência. E se aquele irmão, aquela irmã que se dedicou aos vícios, tanto das drogas ilícitas como drogas lícitas, né? Que chamam-se drogas lícitas, o álcool, o fumo, a medicação, quando mal utilizada, sem uma orientação médica adequada, vira uma droga lícita, porque eu vou na farmácia e posso comprar, não é? Vira uma droga lícita que vai causar graves danos ao meu corpo físico. E eu vou desencarnar em função disso, e aí chamamos, a doutrina espírita nos apresenta a condição do suicídio indireto. Estamos no mês de setembro, que é o mês da prevenção do suicídio. Esqueci meu botãozinho amarelo, mas para quê? De manhã, sabe, Anete, eu estava em casa me preparando, fazendo a minha higiene para poder vir para cá, e eu peguei a fitinha amarela para colocar. E aí um amigo espiritual falou assim para mim: você acha que isso vai resolver alguma coisa? Alguém vai deixar de praticar o suicídio? Por isso eu falei: não, mas impede que eu pratique. Porque a observação é para mim. Quando eu falo da questão da prevenção do suicídio, eu falo para mim mesmo. Eu é que tenho que estar atento para não enveredar no caminho da dúvida, no caminho do desrespeito da oportunidade que o Senhor Deus me deu. Porque se eu desencarnar agora, aqueles que me amam vão falar assim: tão bom, né? Desencarnou tão bom. Aí chega a pergunta para minha esposa, meus filhos, né? Fala assim: bom não é muito, não, mas era legalzinho. Por quê? Porque vão dizer, em relação àquele que já está com 80, 90 anos, que nós somos novos, ainda teríamos muita tarefa pela frente. Mas não é necessariamente pelas minhas atitudes, minhas atitudes externas, que caracterizam o ser um homem de bem. É por isso que eu fui buscar, lá no capítulo 17 do Evangelho, o homem de bem, porque muitas das vezes nós avaliamos de acordo com um olhar ainda não correto. Você indo para a Barra da Tijuca, ali pela Cidade de Deus, embaixo do viaduto da linha amarela, tem uma Cracolândia ali. Uma situação muito dolorosa, que vemos irmãos ali numa situação subhumana. E a gente, na época, desenvolveu um trabalho ali de levar uma alimentação, levar um apoio, e eu vi uma situação que me marcou muito. Uma senhora, aparentando já uns 70 anos, ela lá com a bolsinha, e olhava assim, aí encontrou o objetivo da busca dela, que era o seu filho, que estava ali naquele ambiente de dor. E ela falou assim: fulano, eu trouxe aqui uma comidinha para você. E o amigo, ainda envolto pela dificuldade da drogatização: tá bom, me dá aqui. Vamos para casa, filho. A mãe fez lá uma comidinha, uma quentinha para você, e ele respondeu com palavra áspera, e as lágrimas dela desceram. Será que ela acha que o filho dela é um homem mau, que merece desencarnar? Será que se a gente estivesse na situação dessa mãe, a gente entenderia que os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, afilhados, que eles merecem desencarnar porque são homens maus? Evidentemente que não. É isso que Fenelon vem nos trazer a reflexão, porque quando um mal bate na porta do outro, é lei de causa e efeito. Quando bate a minha porta, é castigo de Deus. Por que essa visão que a doutrina nos apresenta que não é correta, é errônea? Como diz Fenelon, nós estamos mesmo falando uma blasfêmia, ou seja, uma ofensa, como se fosse possível, mas uma ofensa à espiritualidade que nos dirige. Não. Quando a gente encontra a dificuldade de um irmão na maior extensão que nós possamos imaginar, o que a doutrina nos propõe é orarmos por esse irmão.
é envolvê-lo numa psicosfera de amor, de entendimento, de acolhimento. Ou acreditamos que os amigos espirituais que estão aqui são todos espíritos do bem. Se fosse essa a regra, certamente eu não estaria aqui. Eu não teria acesso a essa casa de amparo, de amor e de caridade. Por quê? Porque o objetivo da espiritualidade é oferecer a cada um de nós a proposta da mudança de comportamento. Não é dirigir a minha vida, não é determinar sobre a minha vida. Não, você tem que deixar de fazer isso. Não. É uma proposta de entendimento a partir do momento que eu me envolvo com a espiritualidade da casa, eu me envolvo com as tarefas da casa, eu começo a ocupar a minha mente, que antes só era associada às coisas indevidas, para a prática do bem. É como um amigo espiritual falou, você vai mudar alguma coisa usando uma fita amarela no peito? Não, eu não sei que eu não vou. Não é que se alguém olhar para mim na rua e ver aquela fita amarela, fala assim, é meio de prevenção do suicídio. Ainda bem que ele me lembrou. Não, é para lembrar mim, eu sou um espírito em dificuldade. Eu estou aqui num progresso moral que a Terra me oferece. Quando sou acolhido numa casa espírita, demonstra maior a minha necessidade. E muitas das vezes a gente pensa ao contrário. Muitas das vezes a gente quer se colocar num patamar superior àquele que chega a casa na busca de atender às suas necessidades. E a gente, na nossa... Eu gosto do nome do altivo, que lembra a necessidade de não termos altivez. Sabe? O altivo disse uma vez que o nome dele, o pai dele, deu esse nome para ele aprender desde criança a que a altivez é orgulho e vaidade. E ele encarava o nome dele como uma proposta de humildade. Quando eu tinha que chamar atenção, até hoje é assim, ele chama. Não pensa que vai passar a mão na cabeça de ninguém porque vai ficar magoado, não. E ele sempre falou, em vários momentos, ele falou que a obrigação dele é orientar e não compactuar com o erro. Então, e a gente, como não sabe fazer isso, a gente taca uma de orgulhoso, né? Porque vocês não sabem fazer, porque vocês não veem o meu exemplo. O exemplo da gente, guia, modelo é Jesus. Abaixo do mestre, todos nós temos a possibilidade de acerto e de erro. Enganos. Então, a nossa tarefa na condução da percepção de homem de bem está muito aquém da realidade. Porque muitas das vezes, e nós sabemos, a doutrina nos fala isso, o Evangelho nos fala isso, que muitas das vezes na sociedade nós nos cobrimos de um verniz de afabilidade, de doçura. Tem até um texto sobre afabilidade e doçura que fala muito isso. Nós nos cobrimos desse verniz e passamos para os outros uma qualidade que não temos. Na rua, somos amigos, companheiros e fraternos. Dentro de casa, muitas das vezes, somos um déspota. Somos aquele que pisa, que orgulha, que maltrata. Homem e mulher. Homem e mulher têm essa característica muitas das vezes. Na rua, nós somos aquela doçura de pessoa. Dentro de casa, temos uma dificuldade danada de colaborar efetivamente na harmonia do nosso lar. Então, quando nós falamos na questão de homem de bem, nós temos que estar bem atento do que significa isso. E não podemos caracterizar aquele que, ao nosso entendimento, não é um homem de bem, que ele mereceria desencarnar. Tem uma história muito conhecida no movimento espírita, né, que o Jerônimo Mendonça conta, né? Jerônimo Mendonça, antes, ex-gigante deitado, né? Hoje é o gigante de pé, graças a Deus, é um espírito que já redimiu muitos erros do passado e está na trajetória de amor e luz que ele fez por merecer. Mas Jerônimo Mendonça conta que ele tinha que fazer uma palestra numa cidade do interior de Minas, e Jerônimo Mendonça, quem não conhece, ele fala que tem amigos que possam não conhecê-lo, né? Ele, aos 17 anos, foi acometida de uma síndrome que ele começou a paralisar o movimento do corpo. E aos 21 anos, ele só mexia os olhos. Ele ficava num leito, só mexendo os olhos. Uma vez perguntaram assim, Jerônimo, o que você tivesse oportunidade, estando diante de Jesus, Jesus lhe desse o direito de fazer um pedido. O que você pediria a Jesus? Sabe o que ele pediu, Ana? Para ficar de lado.
para virar de lado, porque ele só ficava deitado para cima. O teto eu já sei como é que é, agora lado da parede eu não conheço. Então era Jerônimo Mendonça. Ele ficou na matéria até 53 anos, ele passou 30 anos deitado. Mas deitado. Ele fundou um centro espírita, uma creche espírita, ditou uma obra mediúnica pela intuição, gravou disco, deitado numa cama. E aonde ele ia, ele tinha que ir de cama. E um irmão, amorosamente, adaptou uma Kombi, que botava ele dentro da Kombi e ia embora. Então ele falou que ele tinha que fazer uma palestra, mas ele estava com a pressão alta, com muita dificuldade orgânica, e pediu um amigo para fazer essa palestra para ele. E o amigo se prontificou aí. No caminho para tal palestra, houve um acidente e o carro do amigo capotou. E quando ele conseguiu se restabelecer o domínio consciencial, ele ficou apavorado, o carro estava bem destruído e no porta-luva do carro tinha o evangelho. Ele pegou o evangelho, abriu, estava escrito o quê? Se fosse o homem de bem, tinha morrido. Ele falou, Jerônimo, nem para morrer eu presto. Tamanha a minha situação. Então, muitas das vezes, nós somos libertos de certas situações, não porque sejamos mal, porque ainda não está na hora do nosso regresso ao plano espiritual. E a gente, muitas das vezes, coloca até na dúvida a questão do amparo espiritual em função de algumas provas que nós enfrentamos. E não é bem assim. Muitas das vezes, Kardec pergunta à espiritualidade, um homem está numa situação desesperadora, que não há nenhuma possibilidade, nos nossos olhos, de voltar à vida ativa. É justo interromper a vida dele? E São Luís que responde, por acaso tens a condição de questionar a Deus sobre os seus desígnios? Não, a ciência não terá se enganado de ter levado o homem até a porta do desencarne e Deus fazê-lo voltar para que ele mude o seu comportamento ou o seu pensamento? Então, o fato do desencarne novo ou velho não caracteriza ser um homem bom ou ser um homem mau. O que vai caracterizar isso, e é uma coisa que muitas das vezes a gente não presta atenção, é a nossa consciência. Porque Kardec pergunta aos benfeitores, o homem, embora a Terra não seja local de felicidade, o homem pode buscar momentos felizes? E os benfeitores dizem que sim. Temos o direito de buscar os momentos felizes. Aí os benfeitores falam assim, em relação à vida material, viver com o necessário já complicou, porque o necessário ele tem uma variedade muito grande de interpretação. O que é necessário para mim pode não ser necessário para o irmão que está ali na cadeira. Ele tem uma outra visão disso. Mas viver com o necessário, e tem até a historinha do Chico, né, que perguntaram ao Chico, como é que a gente pode compreender o que é necessário e o que é supérfluo? Que é muito difícil mesmo, né? Eu até citando o nosso irmão Neymar, jogador de futebol, ele estava invocado que ele tem que comprar um avião maior. O avião dele só cabe 22 pessoas, ele quer um maior. Mas para ele isso é necessário, não é? Eu não tenho nem noção do que seja entrar num avião, quanto mais ser meu, né? Mas para ele isso é necessário. Aí perguntaram ao Chico, como é que a gente pode entender? Chico, daquele jeito bem mineirês dele, ele falou assim, olha, meu filho, nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele nos traz o Evangelho, que é o pão da alma. Mas Jesus não fala que traz a manteiga, traz o queijo, traz o presunto. Então, pão é necessário. Manteiga, queijo e presunto é supérfluo. Porque você se alimenta com pão sem manteiga. Agora, manteiga sem pão não dá para aguentar, não, né? Então, os espíritos dizem que, em relação à vida material, é viver com o necessário. Em relação à vida espiritual, é fé no futuro. Você tem fé no futuro? Tem fé no futuro, Anete? Tem? Tem medo de morrer? Não. Então, há uma condição para você ter fé no futuro, não é temer a morte, que a morte é uma consequência natural da vida física, né? Fé no futuro e um outro atributo que os benfeitores nos colocam, que é uma encrenca danada, que é a consciência tranquila. Sabe? Consciência tranquila, ela é o resultado das tuas ações, como diz pra gente Santo Agostinho, lá na 919, né, que a gente deve
fazer uma análise da nossa conduta durante o dia para saber se algo fizemos que ofendeu alguém, que magoou alguém, que atrapalhou alguém. Se eu não consigo encontrar nada que me levou a essa atitude, então aquela noite, eu durmo com a consciência tranquila. Mas chega no dia seguinte, eu tenho que entabular uma nova vigilância também. Então, a consciência tranquila não é o resultado de uma existência, é o dia a dia de cada um de nós. Por quê? Sendo espíritos ainda em prova e expiação, as nossas condutas não são regidas ainda pela consciência tranquila. Se não são regidas pela consciência tranquila, então não me caracterizo como homem de bem. Se eu não sou homem de bem, eu tenho vários fatores que poderiam me levar a um desencarne recente ou mais novo, ou uma desencarnação com maior idade. Por quê? Porque, como diz Federer, Deus me faculta ao espírito mais incipiente, mais novo. Novo o quê? Na formação espiritual, não. Novo no entendimento da moral do Cristo. Porque um benfeitor disse para nós uma vez que nós não somos crianças espirituais, somos crianças morais. Porque somos espíritos de uma grande trajetória já entabulada. Já tivemos uma... Você me avisa o horário, menina. Estou te vendo. Por favor, senão eu vou... Estou deixando. Vai. Não tem papelzinho não de caboclo? Tem. Acabou. Né? Porque quando a gente entende que a condição de nós, espíritos imortais, que já temos uma trajetória extremamente anterior a essa, então sabemos que já temos condições desse entendimento. A ciência humana nos coloca que o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe, né, na sua origem, ele surgiu na Terra em torno... Alguns têm uma variação de 20 a 40 mil anos. Então, vamos botar 40 mil anos para quebrar o nosso galho, né? 40 mil anos. Surgiu aqui na Terra a condição do espírito, princípio inteligente do universo, na sua condição inicial. Emmanuel fala que não é o nosso caso. Nós já somos espíritos de trajetórias anteriores a isso, anterior a esse período. Por isso, já temos condições de entender muitos dos avanços tecnológicos que nós enfrentamos. Quem diria para a gente que há 20 anos atrás estaríamos fazendo uma palestra... veio o papel, viu? Uma palestra online que vai poder acessar em qualquer lugar do planeta. Há 20 anos atrás era uma coisa impossível ainda para a gente nem entender como aconteceria. E hoje já somos levados a esse entendimento. Então, a proposta que o Evangelho nos traz nesse item 22 do capítulo 5 é que, ao invés de nós entrarmos no erro absurdo do julgamento da conduta do nosso semelhante, nós envolvamos ele numa prece sincera do coração. Se desencarnou, que Jesus abençoe e proporcione a esse irmão um despertar suave e equilibrado. Se não desencarnou e está numa atitude que nós ainda não concordamos com as atitudes do irmão, nós obedeceremos sempre a orientação do Evangelho, quando Jesus nos fala: não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgares, tu serás julgado. E um detalhe: quando eu digo que fulano não presta, não esqueça que nós ainda não estamos na condição de agradar a todos. E também outros podem ter a mesma ideia em relação a gente. Mas o que vai ser mais importante nesse momento é a nossa consciência. É sabermos que com o esforço diário, de conduta diária, à luz do Evangelho de Jesus, eu, como diz Paulo de Tarso, desejo chegar ao final da existência e repetir a palavra do nosso apóstolo, né? Lutei o bom combate, guardei a fé. Já não vivo em mim, mas o Cristo que me envia. Graças a Deus. Muito bom, né, gente? Nós conhecermos, né? Esse Evangelho, conhecermos essa doutrina tão libertadora dos nossos erros, das nossas dificuldades. Muito obrigada, Evaldo, que Jesus te abençoe e que volte mais vezes para a nossa casa. Vamos então, meus irmãos, passar para a segunda parte, né, da nossa reunião, que seria a hora do passe presencial. Mas, como nós sabemos que os espíritos é que fazem o trabalho, nós estamos ali
né, sendo comandados por eles. Quem está no salão, na hora do passe, se concentre, porque com certeza estão sendo atendidos, tá bem? Eu sempre conto que eu sou passista lá do meu menino, e uma vez eu estava sentada, né, para dar o passe, e nesse período agora, que vamos iniciar, eu vi o Espírito dando passe lá na pessoa que eu iria dar passe. Quando eu cheguei lá, né, a pessoa chorou, era uma pessoa masculina, espírito masculino. Chorava muito, ele na sua falou assim, ai meu Deus, o fruto dessa senhora aí, né, foi muito bom. Foi eu não, foi o Espírito que Já estava pronto. Já estava pronto. Então, tá, gente? Então, para a gente saber que temos realmente essa assistência, né, meus irmãos? Vamos, então, iniciar a leitura. Nós estamos agora com o livro Caminho, Verdade e Vida, que é do nosso Espírito Emmanuel, né, que é o mentor Francisco Xavier. Todas as lições são dele. Nós vamos ler a lição 47, a grande pergunta. E tem uma citação de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, que nos diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E aí, sobre essa passagem, Emmanuel fala para nós. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É necessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram, displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores das dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades que lhes se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhes ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhes ter pronunciado o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Mais uma vez, Mestre amado Jesus, estamos querendo a sua presença junto a nós, para ajudar o Senhor neste momento em que as forças divinas vêm mais próximas a cada um de nós, observar as nossas necessidades e ajudar-nos a resolvermos, Senhor. Por isso, é com muita gratidão que pedimos que essas forças possam limpar nossas mentes, limpar os nossos corpos, enfim, Senhor, dando-nos maiores possibilidades para o aprendizado e para o caminhar em tua direção. Por isso, agradecemos mais essa oportunidade e que as forças divinas estejam limpando a cada um de nós. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que a grande pergunta, né, que Lucas diz aqui nesse capítulo 6, no versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo. Nós sabemos que caminhar em direção de Cristo ainda está sendo difícil para cada um de nós, né? Estarmos nos aproximando dessa figura tão grandiosa que veio nos trazer o caminhar em direção do bem, do belo, em direção da felicidade que tanto nós procuramos. Mas é necessário o esforço de cada um de nós. Né? É necessário que tenhamos essa certeza de que em qualquer ocasião, em qualquer momento em que estejamos, nós temos uma companhia junto de nós, nos auxiliando. Por isso é importante o estudo, a leitura, é importante essa concentração nesses autores do bem, nesses autores que vêm trazer as coisas boas. Isso é muito importante que nós tenhamos a certeza de que Jesus não diz que esse ou aquele vai receber o reino de Deus porque é mais inteligente, porque tem uma posição melhor no mundo. Não. É como o nosso irmão falou, né? É o nosso proceder, é o nosso caminhar em direção em ser uma pessoa de bem, um homem de bem, como costumamos dizer no nosso Evangelho. E nós tenhamos essa certeza de que estamos conhecendo, né? Estamos caminhando. Hoje a gente escorrega, mas temos a certeza que vamos ser levantados com a nossa vontade. A vontade é, não é? Como diz o nosso querido Leon Denis, a força maior que nós temos. Então, tem aqui uma passagem do Leon Denis que diz para nós, Cristianismo e Espiritismo, capítulo 7. Ele diz assim: a luta é necessária nos mundos da matéria para arrancar o homem ao seu torpor, aos seus grosseiros apetites, para preparar o advento de uma nova sociedade. Como a centelha brota do atrito das pedras do fuzil, assim, ao choque das paixões, pode surgir um ideal novo, uma forma superior da justiça, pela qual a humanidade modelará as suas instituições. Então, somos nós que vamos caminhar, vamos procurar, prosseguir, e não vai ser somente dizer Senhor, Senhor, né? E não praticar. Nós vamos procurar, antes de dizer Senhor, Senhor, a gente vê o que Ele nos trouxe para seguirmos. E temos uma passagem do nosso querido Eurípides Bassabufo, né? Que ele foi alçado, de repente subiu, chegou num local que ele viu uma pessoa triste. Ele, quando olhou, se aproximou mais, ele achou, era Jesus. E ele viu Jesus chorando, e ele perguntou: por que choras? Porque a gente está... Porque os homens não te compreendem? Não me lembro mais agora a passagem, mas Jesus disse assim: não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não me seguem. Né? Então, é o que está dizendo. Não adianta dizer Senhor, Senhor, Senhor e continuar fazendo o que o bem entende, não é? E ele depois, o nosso querido Eurípides, desceu e começou a ele já trabalhava muito. Ele desceu e começou a trabalhar mais e mais e mais. Acordava às 4h30 da manhã, ia trabalhando o dia todo, com todas as... E foi ele que abriu o caminho para o nosso querido Chico Xavier, lá em Minas Gerais, né? Então, que nós possamos ter essa certeza de nosso caminhar junto a Jesus é praticar o que ele diz no nosso Evangelho. E nós, com a nossa doutrina espírita, temos muito mais probabilidade de seguir, porque é de uma maneira muito clara que ela nos passa isso, né? Então, que Jesus nos abençoe nesse caminhar em relação à luz, né?
Então, vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade que a nossa casa querida de Daniel Cristóvão nos oferece, Senhor. Damos a oportunidade de continuarmos aprendendo, de virmos a ouvir companheiros nas suas meditações sobre esses projetos divinos, trazendo do Senhor sempre a certeza da companhia, do amor que esses irmãos que seguiram à nossa frente nos trazem, nos dando oportunidade do aprendizado e de ajudarmos e também nos possibilitando de segurar na mão daqueles que estão atrás. Por isso, agradecemos profundamente, Senhor, essa oportunidade que a Casa do Lar de Daniel Cristóvão nos oferece, nos dando sempre a oportunidade de raciocinarmos com essa clareza maior que esses espíritos vêm nos trazer. Por isso, muito obrigada e que possamos, Senhor, voltar aqui, muitas vezes, para ouvir dessas forças, dessas vibrações de amor e de luz. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Um bom dia a todos e até a próxima. Nietzsche, pega o mouse, aí Joga joga o curso. Pega uma, isso, joga aqui. É para ela aprender. Joga aqui, ó, encerrar. Está escrito aqui, ó. Encerrar. Encerrar. Isso.